Fala galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar da aula de filosofia na página 27, a relação entre a linguagem e a comunicação. Bom, todos nós sabemos que é importante a gente saber se comunicar para que as pessoas não tenham dúvidas sobre aquilo que nós falamos. E o livro traz justamente isso, a relação entre falar e ser ouvido, saber descrever para que se evite dúvida. E a atividade, ela pede, lá embaixo na página 28, ela dá um texto de John Locke. John Locke é aquele filósofo que falava sobre as experiências, sobre o empirismo, que tudo que a gente constrói é a partir das nossas experiências. Ele fala que os homens tomam as palavras como sendo as marcas regulares e constantes de noções aceitas, quando na verdade elas não são mais do que sinais voluntários e instáveis dos nossos próprios ideais. O que significa marcas regulares e constantes, segundo a explicação de Locke? Bom, marca regular e constante, nesta questão da página 28, significa que nada muda. Ela é constante, ou seja, são sempre as mesmas. As falas são sempre as mesmas. Já na página 29, a questão 2, ela pergunta assim: para John Locke, as palavras mudam de sentido ou não? Justifique com uma passagem do texto. Vocês vão olhar lá no livrinho de vocês que na segunda linha ela fala, elas não são mais que sinais voluntários e instáveis das nossas próprias ideias. Ou seja, ele fala que elas são sinais voluntários e instáveis. Então vocês grifem aquilo na frase do Locke e podem colocar como resposta. As palavras mudam o sentido do texto. O que significa dizer que as palavras são sinais voluntários, na opinião do Locke? Sinal voluntário. Se é voluntário, parte de quem? De mim, da minha vontade. Ou seja, as palavras são fruto da vontade do ser humano. Tudo bem? E agora, uma atividade legal que o livro nos traz na página 29 é a produção de ideias. Você sabe identificar uma metáfora? O que é uma metáfora? Metáfora, em língua portuguesa, a gente também pode explicar como figura de linguagem. Por exemplo, eu estou com uma fome de leão. Eu não vou comer um leão, mas vocês entendem que a minha fome é muito grande. E aí ele fala, dá até outros exemplos, que sempre dou murro em ponta de faca, carrego o mundo nos meus ombros, os jogadores estão prontos e desfilam no tapete verde. A gente sabe que a grama não é um tapete, mas é uma figura de linguagem para deixar o negócio poético. Então, vocês vão fazer assim na atividade da produção de ideias. Escreva de outra forma a expressão. Sempre dou murro em ponta de faca. O que significa isso? Que eu quero dar uma porrada na ponta da faca? Não. Que eu insisto em erros ou em problemas que nunca têm solução. Mas eu sou persistente, eu insisto e sempre acabo dando murro em ponta de faca. Sempre errando. Carrego o mundo nos meus ombros. Significa o quê? Que, de acordo com a frase, você se sente responsável pelos erros do planeta. Por tudo que acontece no mundo, parece que a culpa é sua. Ou você se sente responsável por isso. E os jogadores estão prontos e desfilam no tapete verde. Nada mais é do que o jogo tá bom, que eles estão tendo um ótimo jogo e que a grama está bem cuidada. Mural do conhecimento. Esse talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade. Vamos tentar tornar as orações abaixo mais claras. Olha só o que é importante. Veja, se eu não me comunico corretamente, pode acontecer do que aquilo que eu solicitei não chegar, porque a pessoa não entendeu o que eu falei. Então vamos tornar mais fácil. Vamos ver o exemplo que o livro na página 30 nos traz. A mãe encontrou o filho andando na rua. Qual que é o problema? Quem estava andando?
A mãe ou o filho? E a solução? A mãe estava andando na rua quando encontrou o filho. As crianças tristes não ganharam ovos de Páscoa. Essa é a atividade A. Qual que é o problema aqui? As crianças são sempre tristes? Não. Elas estão tristes porque não ganharam ovo de Páscoa. Segunda pergunta. Paula e César querem casar. Qual que é o problema? Eles querem se casar um com o outro? Ou Paulo tem uma namorada, Paula tem um namorado, César tem uma namorada, ou Paula e César são namorados? Então veja, se não fica claro, gera dúvida. E aqui qual que é? Solução para essa questão. Paulo e César querem se casar. Letra C. Perderam o porco do meu tio. Perderam o animal? O porco? Perderam o tio, que é considerado um porco, talvez pela família, pejorativamente. Então vocês entenderam? Este é o problema. O problema é, quem que é esse tio? É o tio que é porco? Ou é o porco animal que foi perdido? E aí, como solução, a gente pode colocar, perderam o porco que pertence ao meu tio. Entenderam? Se ficou com dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vê novamente, que eu garanto que vocês vão conseguir. E aprofundando o olhar, nós temos aí que nós estudamos para compreender um pouco melhor o mundo. E a gente precisa aprender a usar adequadamente as palavras, a nossa linguagem. Agora que essa relação entre linguagem e o pensamento já deu um pouquinho de luz para nós, a gente vai responder. Como poderemos aprender mais palavras? E com isso enriquecer o nosso trabalho? Bom, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se dedica, se interessa por outros assuntos, a gente vai aumentando o nosso vocabulário. Então é importante, aqui uma dica do Pro, não deixem de ler. A leitura liberta. Quanto mais nós lemos, mais descobrimos palavras. E é isso que é fascinante. Ok? E o exercício 2, ele traz uma tabela. Vou ler para vocês a proposta. Com base na explicação de Wittgenstein, que dizia que o limite da nossa linguagem é o limite do nosso mundo, ou seja, quanto mais eu conheço de palavras, mais eu conheço sobre o mundo, que isso quer dizer que a gente sempre precisa aprender cada vez mais novas palavras para conseguir compreender melhor o mundo em torno de nós. Vejamos a palavra ensinar. Ensinar, ela tem vários sinônimos que podem significar ensinar, educar, dar aulas, ensinar animais, indicar, dar exemplo. Então vocês vão pegar as palavras e vão transportar para a tabela. Palavra educar, orientar, habilitar, alumiar, preparar, instruir, formar. Então tudo que vocês colocarem, que vocês conhecerem dessas palavras, vocês podem colocar nesta tabelinha aqui. Então, na verdade, vocês estão ampliando o vocabulário de vocês. E assim a gente encerra o capítulo 2 do livro de filosofia. Tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde. Eu estou aqui para qualquer dúvida, tá bom? Tchau, tchau.